Olá, meu nome é Renato Miguel Basso, eu sou professor de Linguística do Departamento de Letras da Universidade Federal de São Carlos, campus de São Carlos. Eu trabalho com descrição de língua natural, tanto o lado histórico quanto o significado das línguas naturais, semântica formal, que é meu tópico de pesquisa principal. Bom, eu queria falar um pouco sobre a minha pesquisa em semântica. O tipo de semântica que eu faço é chamada de semântica formal, às vezes também de semântica referencial. É uma estratégia para descrever o significado das línguas naturais que leva em conta muito do que a gente sabe sobre lógica e matemática e tenta descrever o funcionamento das línguas naturais usando recursos da lógica e da matemática. É uma linha de pesquisa que tem alguma tradição no Brasil, mas não muita, e é bastante pesquisada no resto do mundo, mas não o português brasileiro. Então, num certo sentido, é uma pesquisa um pouco inovadora. A gente tenta entender o português brasileiro numa chave teórica bastante usada internacionalmente, mas na qual o português brasileiro ainda é pouco descrita. Dentro dessa linha de pesquisa, meu tópico principal são o funcionamento dos pronomes no português brasileiro e dos demonstrativos. Mas junto com isso eu gosto de estudar também coisas meio estranhas, como as interjeições, os palavrões, os xingamentos, esse tipo de coisa. Na minha pesquisa eu tento dar uma abordagem chamada de formal para essas coisas, tentando traduzir como a língua natural funciona numa metalinguagem ou numa outra linguagem baseada na lógica e na matemática. Bom, dentro dessa abordagem, o tipo de metodologia que a gente faz, bastante calcada na lógica, é usar uma descrição em metalinguagem e um tipo de raciocínio dedutivo, no qual a gente atribui para os itens da língua natural que interessam uma certa forma, que a gente chama de forma lógica, mais regras de combinação, que permite que a gente consiga, a partir dessas representações que a gente dá para os itens das línguas naturais e das regras de combinação, gerar significados novos, ou pelo menos conseguir manipular os significados que a gente tem em línguas naturais. Sendo assim, essa abordagem, ela é, apesar de ser bastante dedutiva, também com um lado empírico, porque a gente testa as abordagens da seguinte maneira: se eu tenho uma teoria sobre o português brasileiro que diz que uma sentença qualquer, uma frase qualquer vai ter um significado tal, vai ter uma interpretação tal, a minha estratégia de análise é justamente investigar junto aos falantes se tal sentença tem essa ou aquela interpretação. E com isso eu descubro se as interpretações que a teoria que eu uso gera são ou não são plausíveis para o português brasileiro, com base na intuição, na interpretação dos falantes. Sim, dentro dessa metodologia a gente vai aliar uma metalinguagem muito forte, transparente, baseada, mais uma vez, na lógica e na matemática, junto a um lado que a gente pode chamar de psicológico empírico. Esse lado eu vou avaliar as previsões da teoria. Nesse lado eu avalio as previsões da teoria junto ao julgamento dos falantes. Com isso, a gente consegue descrever o funcionamento do português brasileiro, por exemplo, o funcionamento de línguas nativas brasileiras, o funcionamento de todas as línguas do mundo com uma mesma metodologia, as mesmas regras de combinação, gerando cada vez mais um conhecimento sólido sobre universais linguísticos, partindo do pressuposto que, por mais diferentes que as línguas sejam, as quase 7.000 línguas que a gente tem atualmente no planeta, todas elas teriam, ou têm, se a hipótese estiver correta, um mesmo funcionamento de base, as mesmas regras de combinação, os mesmos mecanismos. Com isso a gente explica por que todas as comunidades humanas têm línguas, por que todas as línguas mudam, por que todas as línguas mudam mais ou menos da mesma maneira, por que todas as crianças adquirem uma língua natural mais ou menos no mesmo período de vida. Então, a metodologia é basicamente essa, um lado de descrição formal e um lado de testagem empírica, psicológica empírica.